Bom, até agora a gente viu aí o exemplo do fatorial, né, que geralmente, na maioria das vezes, é o exemplo que é o exemplo inicial de algoritmo recursivo, tá? Então seria uma coisa bem simples. E a gente viu da potência, que é até mais simples até que o fatorial, tá? Mas rapidamente esses algoritmos recursivos eles começam a ficar complicados. Então eu vou tentar fazer aqui uma ideia geral para você criar um algoritmo recursivo. Tá? Essa ideia geral ela não é assim, vamos dizer, todo mundo acredita nessa ideia, todo mundo faz essa ideia, tá? Mas é um bom começo assim para você começar a pensar de maneira recursiva, tá? Praticar o pensamento recursivo. Então esse passo a passo, tá aqui. Eu coloquei em quatro pontos aqui. Então eu vou ler aqui. Talvez não fique muito, fique um pouco em abstrato agora, né? Essa leitura aqui, mas a gente vai ver exemplos, né? Aplicando cada um dos quatro passos aqui. Então, ó, um passo a passo para escrever um código recursivo é escreva o protótipo da sua função. Por que escrever o protótipo da função? Né, o protótipo da função é aquilo lá que tem o int, por exemplo, da função do fatorial. Int f recebe um int n, tá? Então ele está falando assim, ó, vai receber um número n inteiro e vai me devolver um número inteiro também. A função se chama f. Por que você gosta de escrever primeiro o protótipo? Justamente para você definir o que é entrada e o que é saída, tá? A gente viu na aula passada que entrada e saída é essencial. Você ter a definição do que é entrada, o que é saída e definir isso de maneira extremamente precisa, tá? Então isso é essencial e é a primeira coisa que você tem que fazer. Isso vai ajudar, inclusive, aqui a gente desenvolver o nosso código recursivo. Segunda coisa, escreva o código para o caso base, tá? Por que o caso base? Porque é o caso que geralmente é mais simples, você nem precisa pensar recursivamente, né? Você fala assim, qual é a coisa mais simples que eu gostaria de calcular? É o f de zero, né? Fatorial de zero, que é 1, tá? Então você diz que o f de zero é 1, tá? Ou f de n é igual a 1 se n igual a zero, tá? Ok, essa é a parte, vamos dizer, fácil, tá? Terceiro passo, esse passo ele serve para facilitar o próximo passo, tá? Então vamos ler com calma aqui. Toma um exemplo concreto. Quando eu digo um exemplo concreto, não é assim com n, é assim tipo f de 5, por exemplo, tá? Então isso que eu quero dizer com concreto aqui. Tome um exemplo concreto e responda: como usar o valor já calculado de um exemplo mais próximo da base para calcular o valor do exemplo mais distante da base? Como usar o valor já calculado de um exemplo mais próximo da base para calcular o valor do exemplo mais distante da base, tá? Então o que eu estou falando aqui é basicamente aquela questão de suponha que magicamente eu tenho 26 fatorial. 26 fatorial está mais próximo da base do que o 27 fatorial, né? Então, como é que eu faço para calcular o 27 fatorial? É isso que eu estou fazendo aqui, tá? Só que eu estou primeiro fazendo em questão de exemplos, né? 26 fatorial para calcular o 27, ou 52 fatorial para calcular o 53 fatorial. Tá? Porque pensar com exemplos concretos fica sempre mais fácil. E aí depois você generaliza, que seria o próximo passo, né? Então assim, ó, como é que você faz, vamos ainda no passo 3 aqui, né? Como usar o valor já calculado de um exemplo mais próximo da base. Então o que seria o exemplo mais próximo da base? É o f de 4. Como é que eu faço para usar o f de 4 para calcular o valor de um exemplo mais distante da base, ou seja, para calcular o f de 5. Daí você entende que é 5 vezes f de 4. Tá? E aí, quando você faz isso para alguns exemplinhos, né, exemplos concretos, sempre pegando os números aqui, né, faz para f de 5, faz para f de 10, e entende, daí você começa a entender a ideia geral. E aí que você faz o passo 4. Generalize o passo anterior para escrever o código da parte recursiva. Tá? E aí aqui que você chegaria no f de n igual a n vezes f de n menos 1. Tá? Aí você junta isso com isso,
você já tem os dois elementos da recursividade, a base e o passo recursivo. Tá? Legal. Vamos aplicar esse passo a passo aí em alguns exemplos para... Aqui, de certa forma, eu já usei pro da fatorial, mas vamos ver outros exemplos aqui de códigos recursivos. Então, meu exemplo, chamei de contagem regressiva aqui. Faça um programa recursivo, né, que recebe um inteiro n maior ou igual do que 1 e imprime isso daqui, ó. Tá? Então, contagem regressiva, né? n-1, n-2, né? 3, 2, 1. Tá? Beleza, a gente tem 4 passos a serem seguidos. Vamos seguir cada um deles. Primeiro passo é o protótipo da função. Tá? Então, eu chamei minha função de countdown, né? Contagem regressiva. Tá? Isso daqui é coisa de C lá. Quando você não retorna nada numa função, em C a gente usa void. Essa palavra void, tá? E aí a entrada vai ser um inteiro n, tá? Então, será que tá certo isso? O programa ele recebe um inteiro n maior do que 1, então tá aqui, ó, entrada n maior do que 1 tá aqui. E qual que é a saída? Bom, como eu coloquei void aqui porque na verdade o objetivo dele é imprimir, e eu vou imprimir dentro da própria função. Então ele não precisa me devolver nada. Tá? Por isso que ficou assim. Então tá aqui, entrada e saída, a gente definiu o nosso protótipo da função. Perfeito. Tá? Segundo passo era o que? Definir o valor de base. Então a base é a coisa mais simples possível, né? O que seria o mais simples possível aqui para o countdown? Seria o 1. Só imprimir 1, né? Seria o countdown de 1. E countdown de 1 é só imprimir 1 lá, né? Tipo, imprime 1, tá? Então vamos ver como é que fica aqui, ó. Lá o código da base. Se n igual a 1, printf aqui, printf é o write do C, tá? Eu vou deixar quieto isso daqui, não vou explicar isso daqui, porque também é detalhe de C, tá? Mas basicamente você está imprimindo o valor de n aqui. Então, se n igual a 1, imprime o valor de n, que é 1, tá? Exatamente, esse é o caso base, é o mais simples de todos, né? O caso base geralmente é fácil. Agora, o terceiro passo era assim, pegue lá, como é que era? Pegue um exemplo concreto, e aí entenda como é que você pode usar uma coisa que está mais próximo da base para calcular uma coisa que está um pouquinho mais distante da base, tá? Então, vamos ver como é que foi feito aqui, ó. Exemplo concreto, eu peguei o countdown do 8, tá? E aí, como é que você pode usar uma coisa que está mais próximo da base? Se eu tenho o countdown de 7, o que o countdown de 7 faz? Ele vai imprimir 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, se ele já faz isso daqui, basta você dar um print, né? Um printf de 8, tá? De 8 aqui, seria o meu n, tá? Printf de 8. E daí depois chamar o algoritmo recursivo que faz isso daqui. O seu algoritmo recursivo já faz isso daqui, então você primeiro imprime o valor, o 8, tá? E aí depois você chama o algoritmo recursivo que já faz magicamente o que você quer que ele faça, tá? Aquela ideia do magicamente. Por isso o pensar recursivo a gente pensa dessa forma aí, tá? E aí talvez você queira fazer um pouquinho mais de exemplos aqui no caso 3, só para pegar a ideia geral. Mas daí a parte recursiva vai ser assim, ó. Imprime o valor do n e aí chama o algoritmo que faz o resto do trabalho para o n-1, tá? Então se você juntar isso com isso, tá? Você vai ter aí a função completa lá em C para resolver esse problema aqui, tá? Então a gente seguiu os 4 passos. Agora tem um outro exemplo aqui, que é assim: contagem para baixo e para cima. Esse daqui é mais legal, tá? Ele é mais complicado, na verdade, também. Faça um programa recursivo que recebe um inteiro n maior ou igual que 1 e imprime isso daqui, ó. Tá?
Então perceba o que está acontecendo aqui, ó. Ele vai contar para baixo e depois para cima, ó. Então vai ser n, n-1, n-2, até chegar no 1. Aí quando chegou no 1, ele vai 2, 3, 4, 5 até n-1 e n. Certo? Então qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é definir o protótipo da função. O que é entrada e o que é saída. Então a entrada ele vai receber um número n. Tá? Saída, a gente vai usar a mesma ideia de antes lá. Como a gente vai imprimir dentro do programa, então ele não vai devolver, não vai devolver nada pra gente, vai devolver o void. Void é tipo vazio. Né? Então tá aqui, ó. Eu chamei a função de count down up, né? Conta para baixo e para cima, recebe como entrada o inteiro n e não devolve nada como saída porque a gente vai imprimir dentro do próprio programa. Segundo passo, caso base. Caso base. Qual que seria o caso mais simples para esse programa aqui? Seria se eu chamasse com 1, né? Porque com 1 ele só vai ter que imprimir assim 1, tá? Porque se fosse com 2, ele vai ter que imprimir 2, 1, 2. Se fosse com 3, ele tem que imprimir isso daqui, né? Então o caso mais simples de todos é só imprimir 1, tá? Então esse vai ser o nosso caso base. Tá aqui, ó. Se o n é igual a 1, imprime 1, tá? Muito simples, tá? Código do caso base geralmente é simples, tá? Agora, o terceiro passo é como é que eu faço para usar uma solução mais próxima da base para calcular uma coisa que está um pouquinho mais longe da base. Mas pega um exemplo concreto, tá? Então vamos supor que eu quero saber assim, como é que eu faço para... Vamos supor que eu calculei aqui eu quero saber calcular o countdown de 4. Só abreviei aqui para C, tá? Só para facilitar. Countdown de 4, ainda não sei. Mas vamos supor que... Então é aquela história. Vamos supor que magicamente eu tenho o countdown de 3. Magicamente eu tenho esse cara aqui e ele faz o que eu quero. Se ele faz o que eu quero, o que ele vai imprimir em tela? Ele vai imprimir 3, 2, 1, 2, 3, tá? Como é que eu faço para usar isso daqui para resolver o problema para 4? O que eu preciso do 4 aqui? Eu preciso colocar um 4 aqui e preciso colocar um 4 aqui, tá? Então, olha só que interessante. Se você quer resolver o problema de 4, você faz assim, imprima 4, chame o código do 3, que magicamente vai imprimir isso daqui, e depois imprima 4 de novo, tá? Mesma coisa, você pode testar para outros exemplos aí, e aí você vai entender que se você quer resolver o problema para o C de N, tá? Você vai precisar assim, ó, imprime N, chama o código mágico aqui do C de N-1, que vai, aqui magicamente, né, ele vai me dar N-1, N-2, até somar de novo para o N-1, e aí imprime N novamente, tá? Então você entendendo isso daqui, a gente já passou aqui, né, pelo terceiro passo aqui, eu já fiz o countdown de 4 aqui, né, imprime 4 e chama o countdown up de 4 e imprime 4 novamente. E aí, generalizando, o código da parte recursiva é assim, imprime 4, imprime N, aí chama o código recursivo com o parâmetro N-1 e novamente imprime N, tá? E aqui talvez, olha, é bem interessante essa forma aqui, né? Tá, de pensar. Então, primeiro assim, tá? Então, novamente, se você juntar isso com isso e com esse trecho aqui, tá? Você vai resolver o problema ali desse exemplo aqui, tá? Então, tem um if e um else aqui, né? Que funciona parecido com o Pascal lá. Se o if só tem um comando, você não precisa colocar o abre e fecha aqui, mas pode colocar também se você quiser. Aqui ele não colocou. Agora o else tem mais do que um comando, então você coloca o abre e fecha. Inclusive faltou uma certa indentação aqui, né? Mas vamos fingir que a gente não viu isso. Tá? Vamos fingir que vocês não viram isso daí, né? Legal. Então assim, aqui, quando você olha um código desse, né?
se juntasse aqui, olha esse código, você pode ter dificuldades em acreditar que o código, né, executa de fato, tá? Ou faz o que ele tem que fazer, né? Porque a gente tem esse passo mágico aqui, né? Então, e aí, então assim, se você começa a acreditar que isso é mágico demais, começa a abrir esse código e fazer aquela execução bem minuciosa, que nem a gente fez lá no problema da potência, tá? Só para você se convencer que ele vai funcionar mesmo, tá? Eu acho que eu vou fazer aqui rapidamente, só para a gente se convencer. Vamos pegar um exemplinho simples aqui, talvez o countdown de 3, tá? Então, também, novamente, eu estou abreviando aqui com C, né? C de 3. Aí ele faz o quê? O número da entrada é igual a 1? Não, não é. Então ele vem para o else. O que ele vai fazer no else? Ele vai imprimir o 3. Então vamos botar aqui minha telinha. A famosa telinha está aqui embaixo. Tá? Ele vai imprimir lá 3. Beleza, imprimiu 3. Aí o que ele faz? Chamou o mesmo código recursivamente, só que ele chamou para o 2. Então ele chamou para o 2. Aí ele testa, 2 é igual a 1? Não, não é. Então o que ele vai imprimir? Vai imprimir 2. Então ele imprimiu 2. E aí ele chamou aqui, ó, pro C de 1, tá? C de 1, tá? Então, na verdade aqui eu acho que seria mais interessante eu escrever assim, né? Deixa eu refazer rapidamente aqui. Então o C de 3 ele deu um print no 3, tá? Aí ele chamou o C de 2, aí ele deu um print no 2, aí ele chamou o C de 1, tá? E aí o C de 1, beleza, agora a gente continua aqui. N é igual a 1? É igual a 1 sim, tá? Então o que você vai imprimir? Vai imprimir 1, tá? Então ele vai dar um print 1, apareceu 1 aqui na tela, né? E acabou, porque ele fez esse if aqui, ele não precisa fazer o else. Quando acabou, né? Então ele executou só esse print aqui, acabou essa execução, acabou esse print, acabou a execução desse C de 1. Quando acabou a execução desse C de 1, aonde que ele volta? Ele volta aqui, ó, ele estava travado nessa linha. Estava travado aqui, ó, quando ele chamou C de 1. E aí o que ele volta aqui? Printf N. Mas quem que é o N da vez? É 2, ó, porque ele estava nessa execução. Ele executou o print, ele chamou o C de 1, acabou a execução do C de 1. E aí ele volta aqui para a próxima linha, que seria um novo print de 2. Ele vem para cá, print de 2, tá? Então ele acabou aqui esse print, acabou o C de 1, acabou o print de 2, então ele acabou a execução do C de 2, tá? O que ele vai fazer agora? Ele vai voltar aqui, qual que é o próximo comando que ele tem que executar? É um print de 3, né? Então vai aparecer 3 aqui, aí acabou aqui, né? Já tinha imprimido aqui, né, o 3, tá? Acabou tudo aqui, então ele acabou a execução de 3 e imprimiu exatamente o que a gente gostaria que fosse impresso. Tá? Então, novamente, dá para eu pensar dessa forma aqui, é legal de pensar, principalmente se você não está confiando nas coisas que o algoritmo faz, é legal pensar dessa forma, mas o raciocínio recursivo ele é mais baseado naquela ideia de você pensar que magicamente o algoritmo mais próximo da base ele vai fazer o que você quer que faça. Tá? Então, praticar essa forma aí do magicamente calcular as coisas. Tá?